Boa noite, gente. Vamos avisar aqui que eu estou em direto. Vamos lá. Vamos avisar aqui. Vamos chegando. Boa noite, boa noite. Olá, queridos. Olá, Nanda, olá, Marcelo. Olá, Silvane. Bem-vindos, bem-vindos. Vamos falar de muitas coisas hoje. Muito, muito bem-vindos. Vamos partilhar, gente. Vamos partilhar informação. Vamos enviar essa live para um colaborador, para o teu sócio, para o teu gestor, enfim, para a tua equipe. Vamos lá enviar essa live para quem você acha que precisaria ter esse conhecimento e conseguir transformar a vida e os negócios. Vamos lá avisar as pessoas. Olá, olá, Ana Carla, saudades. Olá, Nelita. Olá, Robertinho. Gente, muito bem-vindo, muito bem-vindo. Hoje vai ser uma live um pouco diferente, que vocês vão ter a possibilidade de ter muitas informações sobre respiração. Boa tarde no Brasil, saudades de vocês, muitas saudades. E vocês vão entender algo que as pessoas não falam quando falam de negócio, quando falam de empresas, quando falam de time, quando falam de equipes, e que nós vamos falar hoje. Nós vamos realmente começar a olhar o que os grandes experts que têm grandes negócios fazem e que nós, que ainda temos pequenos negócios ou ainda estamos pensando em criar um negócio, não fazemos. Sim. Parece impressionante, né? Nós fazemos tantas coisas, tanto curso de gestão, fazemos tanto curso de como liderar a equipe, cursos de marketing, de neuromarketing, curso de rede social. A gente faz tanto curso e eu sei que se você está me ouvindo, se você veio para a live, você deve ser que nem eu, adorar estudar, adorar saber coisas, adorar se aperfeiçoar para viver em alta performance. Só que tem algo que os grandes experts fazem e que a gente ainda não aprendeu. E nós vamos falar sobre isso. Hoje nós vamos falar do poder da respiração para a gente viver em alta performance. Há pouco tempo atrás, talvez umas 2 semanas, eu vi um grande mestre em comunicação dando aulas práticas para os alunos dele, colocando os alunos no palco para falar para grandes pessoas. E ele disse uma coisa fantástica, que é, quando você for buscar um vício de linguagem, em vez de você ir para o vício de linguagem, você silencia e respira. E nós, quando comunicamos, temos vícios de linguagem, que são bengalas, algo que a gente utiliza para ficar mais seguro, para ter uma pseudo-performance melhor. E ele estava ensinando exatamente isso. Em vez de você buscar uma bengala, vai buscar algo sólido, estruturado, vai buscar a tua respiração. E é impressionante quando você vê um palestrante, um comunicador, um CEO, um grande líder que está dando uma palestra ou fazendo uma reunião, a diferença entre ele se segurar numa bengala, num vício linguístico, ou
ele ir para a respiração. É uma fração de segundos. É uma escolha. Então, nós vamos falar hoje sobre o poder da respiração para que a gente viva em alta performance. E é fundamental que a gente descubra isso. É fundamental que a gente entenda uma coisa simples, poderosa e que não é nos ensinado. É nos ensinado muitas coisas rebuscadas e não nos ensinam e não falam sobre a respiração. E para que eu possa conduzir essa live de uma forma bastante didática, porque hoje o meu propósito é ensinar, eu vou ter um convidado que vai fazer um pouco do papel de vocês, que é trazer questionamentos muito naturais que as pessoas têm e que às vezes não tem chance de trazer esses questionamentos para mim, e hoje vão poder fazer isto através desse meu convidado. Isso vai mudar a forma como vocês percebem o poder da respiração. É ver uma pessoa fazendo os questionamentos exatamente como vocês fariam e entender um pouco do que está por trás do poder da respiração e que os grandes líderes já sabem, já usam e nós ainda não. Ou pelo menos não com a sabedoria que poderíamos usar. E antes da gente chamar esse meu grande convidado, que vai ajudar com que vocês fiquem mais esclarecidos nessa live, eu vou enviar o aviãozinho e chamar umas pessoas. Aproveitem e façam a mesma coisa. Porque não há nada mais poderoso do que compartilhar conhecimento. Então, façam isso. Outra forma legal de vocês poderem partilhar é vocês clicarem em uma emoção, seja ela qual for, que isso faz com que o YouTube perceba, que o Instagram perceba que o que você está vendo, estão assistindo, o que você está vendo é significativo, pode ajudar outras pessoas, e aí ele aproveita e também manda para outras pessoas. Bora lá fazer isso? Bora lá partilhar? Pode ser o que vocês quiserem, um foguinho, um coraçãozinho, qualquer reação faz com que ele leve a possibilidade de outras pessoas serem orientadas. Então vamos lá. Eu vou convidar aqui, deixa eu ver se ele entra, para que a gente possa aprofundar essa live. Deixa eu ver. Ver se ele entra e vem. Coloque aí para mim nos comentários de onde vocês estão falando. Que lugar do mundo vocês estão? Já sei que tem gente do Brasil, gente que eu amo, tem gente aqui que eu não conheço e eu queria conhecer. Me conte aí nos comentários onde vocês estão. Fernando, precisa que eu te convide de novo? Espera aí. Deixa eu ver se ele entra aqui. Há quanto tempo que eu não venho aqui, gente, no Instagram? Vocês não nem imaginam há quanto tempo eu não venho fazer lives aqui. São Luís do Maranhão, do Rio. Lindo, lindo, lindo. Deixa eu ver se ele entra aqui. Nando. Deixa eu ver aqui. Vou chamar ele de novo. Deixa eu ver se ele vem. Olá. Agora sim. Agora sim. Primeiro, queria te agradecer pela tua disponibilidade de estar aqui comigo.
trazer essa partilha para as pessoas e conduzir junto comigo essa live meio didática, porque vai ser meio assim hoje, vão ter muitas informações. Nando, Sim. Oi. conte-me, tu já ouviu falar várias vezes de o quanto a gente precisa aprender a usar a respiração para avançar, para viver em alta performance, para ter uma vida de mais qualidade e principalmente nos libertarmos de alguns padrões e traumas. Sim, sim. Me fala um pouco, quando você ouve eu falar disto, o que te suscita, o que você já ouviu falar sobre isso no mundo? Me fala um pouquinho. Eu Olha, me Mari, pergunto. por incrível que pareça, eu sempre ouvi falar sobre a importância da respiração. A gente, né, em várias coisas que eu já fiz, né? Tipo, desde pequeno, quando eu fazia Kung Fu, o sensei falava, né? A gente tem que respirar, tem que relaxar, tem que sentir e tudo mais. E eu nunca levei isso a sério. Tanto que hoje eu tenho dificuldade para tipo, para respirar mesmo de uma forma adequada, porque tipo, eu vejo que quando eu estou fazendo exercícios e tal, eu prendo a respiração. Eu fico e eu não entendo por que que eu estou tenso, mas eu prendo a respiração e eu vejo que eu me desgasto muito mais com isso, né? E eu nunca pensei que isso pudesse me prejudicar também nos meus negócios, nos meus trabalhos e tal. E eu só vim conhecer exatamente o diferencial que, que nós temos, que pode ter na nossa vida, depois que eu passei a conhecer o seu método e do pessoal também que trabalha com você, que eu pude me aprofundar mais ainda, né? Porque antes eu não sabia, eu não sabia da importância que tinha para tudo na vida, né? E eu achava que eu respirava, tipo, respirar é você tá vivo, você tá respirando, mas não é a forma correta, né? Sim, Nando. Então, fala um pouquinho do teu trabalho, né, para as pessoas saberem qual é o teu negócio. Bom, vamos lá. Eu trabalho com audiovisual, é, produção, criação, edição de conteúdos, né, de vídeo, de tudo relacionado a vídeos e áudios. Então, é uma correria, né? Eu brinco eu penso demais, o tempo todo eu tô tendo ideias e tal, então é uma correria lascada. É divertido, sabe? É uma forma muito divertida de se trabalhar, porém também é desgastante, porque exige muito da cabeça, né, da gente. E eu, é, eu tenho uma empresa com meu irmão, nós trabalhamos com produção de conteúdo tanto para as redes sociais quanto para televisão e rádio, e produção de música também, né? Nós fazemos composições e tal, para outros artistas. Fazíamos isso no Brasil também, e depois, quando viemos para Portugal, começamos a trabalhar na nossa área também. Então, a gente trabalha basicamente com audiovisual e produção. Ok. É, quando você pensa em respiração e aquilo que eu trago para você, e não só, né, para os outros mentorados, para os meus conteúdos, o que te chama a atenção? Olha, me chama muita atenção o primeiro despertou o, a importância disso tudo por não saber fazer da forma correta, né? Tipo, eu sou muito impulsivo, sou muito ansioso, então eu não conseguia lidar com as coisas no tempo hábil porque eu não, tipo, eu ia atropelando fases, né? Então me chamou muita atenção porque depois, na verdade, eu não consigo ainda fazer completamente sozinho isso. Geralmente, né, tipo, eu sou gago, pode, não sei se perceberam já aí, mas eu sou completamente gago. E eu era muito mais gago ainda. Sabe? Não falava, porque parece que minha cabeça raciocinava mais rápido do que a minha boca, do que o som que ia sair. Então, eu não, eu não conseguia falar.
praticamente. Travava tudo, e aí tipo, inconscientemente, o que que eu fazia na minha cabeça? Teve uma fase em que eu contava mentalmente até 10 para poder soltar uma frase correndo, sabe? Aí saía de uma vez essa frase. Só que daí, tipo, e se eu ficar nervoso, aí eu ficava, tipo, travava tudo mesmo, eu não conseguia falar mesmo. Tipo, no meio de um embate, uma discussão, alguma coisa, ou se eu estou muito nervoso para apresentar algum projeto, para falar para algum cliente e tal, e eu vejo que ele é um pouco mais fechado e tal. Quando a pessoa tipo, se solta e tal, eu fico tranquilo. Aí sai normalmente. Mas quando eu vejo que a pessoa é um pouco mais fechada, que eu tenho um pouco mais dificuldade para levar a minha proposta para o cliente, eu travo, né? Travo completamente. E aí, eu, depois que eu conheci você, o seu método, e algumas das suas mentoradas também, que trabalham com essa área, praticamente todas vocês falam para mim, calma, respira, fala. E aí eu parei de contar mentalmente, sabe? Aí eu vi que, tipo, ao invés de eu contar, eu respirava fundo e saía, e eu me acalmava. Então mudou muito a forma que eu pude me expressar, que eu pude raciocinar, que eu pude falar com as pessoas. Ok. É bem interessante isso, né, gente? Vocês já repararam que a maioria dos grandes milionários, bilionários, os CEOs, os investidores, quando você vê o que eles fazem, o que eles têm de comum, não tem nada a ver com cursos de gestão, não tem nada a ver com curso de marketing, não tem nada a ver com curso corporativo. Na verdade, eles dominam uma coisa que não se ensina nas melhores escolas do mundo. Nem Harvard ensina isso. Que é algo que faça com que ele aumente a sua performance a partir de ter maior clareza. Clareza mental. Essa clareza mental faz com que a gente consiga ver as coisas a partir de um outro prisma, como se a gente fizesse um zoom out. E isso faz com que eu olhe para as coisas a partir de uma perspectiva que quem está próximo não vê, não é mesmo? E essa perspectiva, esse zoom out, faz com que a gente veja para todos os lados. Como se eu colocasse uma grande lupa ali e expandisse tudo e visse detalhes. E eu consigo isso a partir da forma como eu respiro. A minha respiração, a expansão da minha respiração, permite que eu ganhe clareza mental e essa clareza mental aumente a minha perspectiva e a minha perspectiva vai aumentar o meu faturamento e, consequentemente, vai aumentar o meu lucro. E isso ninguém conta. Os grandes players que trabalham, por exemplo, com palestras, workshops, eventos ao vivo, antes deles entrarem no palco, eles fazem rituais de respiração. Como eu faço rituais de respirações quando eu entro no palco, quando eu vou dar uma grande palestra, quando eu vou fazer um grande evento. Porque isso faz com que eu me centre e tenha clareza. E isso faz com que o meu cérebro esteja oxigenado e as ideias saiam facilmente e eu comunique o que eu quero comunicar. Eu imagino que você deve estar pensando assim, mas todo mundo respira. Eu estou respirando. Ah, mas eu respiro todo dia. O que tem isso de especial? Existe uma diferença muito grande entre respirar e suspirar, como eu gosto de dizer. A respiração é um movimento contínuo. Entrada e saída de ar ao mesmo tempo. Isso faz com que eu mantenha um fluxo. O que no meu método eu chamei de fluxo infinito, que é o que faz a gente conectar com a abundância todos os dias, a todos os momentos. Como a gente se conecta com a respiração. O ar entra e sai continuamente, sem nenhuma pausa. Isto cria um fluxo. Diferentemente, quando eu suspiro, que é eu tomo um pouco de ar, guardo
espero um pouquinho. Quando o meu corpo fica cheio de dióxido de carbono, o meu cérebro já não consegue mais raciocinar, aí eu respiro de novo. Eu ponho o ar para dentro de novo. E eu fico com aquele ar dentro de mim por um tempo, até ficar cheio de dióxido de carbono no meu corpo, até o meu cérebro ficar turvo, sem clareza, e aí eu inspiro outra vez. Isso significa suspirar. E anotem uma coisa. Toda vez que eu respiro, eu vivo com fluidez. Toda vez que eu suspiro, eu sobrevivo. Eu chego ao limite, sabe? E no limite eu transformo para o meu contrário. A lei do tal fala isso. Eu chego no limite e vou para o meu contrário. E isso faz com que eu ande na vida assim. Tenho muito, aí depois fico sem, aí vou até o fundo do poço, aí depois subo de novo, aí eu tenho muito. Eu vivo nisto. Eu não crio uma estabilidade que me dá uma sensação de realização e de prazer. Porque eu não trabalhei a minha respiração. E isso diferencia as pessoas que têm uma vida normal, comum, até aquele que tem uma vida mais extraordinária. Porque essa diferenciação muda o jogo. Pensa comigo. Qual a diferença entre um líder que entra numa reunião tenso, ansioso, com a mente confusa, e o outro que chega tranquilo, com clareza, sabe exatamente o que quer e faz a reunião? A diferença não é o que um líder sabe e o que o outro líder sabe. A diferença é a capacidade que esse líder tem de regular o corpo físico e o corpo emocional. O Nando falou disso. Quando ele tem um cliente que é mais fechado, e o que é um cliente mais fechado? É um cliente que não deixa ele ler o cliente. E ao não deixar ele ler, ele fica tenso. Porque ele não consegue ler o cliente. E ao ficar tenso, muda o estado emocional dele. E ele pode deixar de falar com fluidez até ter uma crise forte de gagueira. Porque ele cortou o fluxo da respiração. Porque ele ficou tensionado. Vocês já observaram que quando a gente fica tenso, a gente para de respirar? Vocês já observaram que quando a gente está ansioso, a gente para de respirar? Vocês já observaram que quando a gente está com medo, a gente para de respirar? Quando a gente toma um grande susto, a gente para de respirar? É essa capacidade de regular o corpo físico, o corpo emocional, que a gente tem que aprender a ter. E isso a gente tem aprendendo a respirar de forma certa. Nando, não é isso que você sente? É exatamente isso. Exatamente isso. E outra coisa que eu percebo é que nesse momento é uma situação, é uma situação muito horrível para mim, porque eu percebo que o cliente, no caso, ou a pessoa que eu tô, está na minha frente, ela acha que eu não sei do que eu estou falando mais, porque eu estou gaguejando tanto. Tipo, não, esse cara não sabe nem do que ele está falando. E aí eu fico mais nervoso ainda e acabava perdendo, né, a negociação, a venda, ou fechar o projeto. Perfeito, perfeito. Olha só o que leva à falta de fluidez na respiração. Ele duvida se ele está realmente passando todas as capacidades dele com o potencial cliente. Porque ele não consegue ler o cliente, ter a resposta. Se o cliente está gostando, se não está gostando, porque ele vai ficando ansioso. Ao ficar ansioso, a comunicação dele vai ficando cada vez pior. E quanto mais pior fica a comunicação, menos ele mostra o que ele sabe. Quanto menos ele mostra o que ele sabe, mais ansioso ele fica, menos a comunicação acontece, mais ansioso ele fica. Percebe? Ele vai ter a grande possibilidade de perder um negócio. Por isso não é por falta de conhecimento. E eu falo isso muito para as minhas mentoras, para as minhas mentoradas quando elas chegam perto de mim.
que é, você já tem todos os cursos, todos os conhecimentos, só que a forma de você colocar isso em prática está sendo errada, porque emocionalmente você não está em alta performance. Você tem capacidade intelectual e psíquica, mas emocional você não tem. E isso muda o jogo. O Steve Jobs fazia isso. Ele respirava muito. Todo mundo sabe quem é Steve Jobs, né, gente? O grande expert da Apple. É o fundador dessa grande marca. O que ele fazia? Ele tinha técnicas de respiração. Ele usava técnicas de respiração para resolver problemas. Nós que trabalhamos com a respiração e com a respiração consciente, como eu trabalho, a respiração da técnica de rebirthing, nós falamos uma coisa, que é, nós respiramos sobre uma situação, nós não pensamos uma situação. Nós vamos respirar sobre ela para encontrar uma solução. Agora, vocês podem me perguntar, poxa, eu não respiro bem. Por que eu não respiro bem? Por que eu não tenho consciência de respiração? Primeiro, porque a gente não é ensinado, porque as pessoas não falam da importância da respiração. Simples como isso. E quando fala só por um olhar fisiológico. A necessidade de oxigenar o cérebro, a necessidade de limpar as toxinas das células. É assim. Não fala com um olhar emocional, que é o que eu falo. Que é a gente tentar entender por que razão eu não respiro, só suspiro. E aí é que entra a magia do conhecimento. Existe uma coisa chamada renascimento, rebirthing, que é uma técnica que trabalha com a respiração e mostra para você aonde estão os teus bloqueios no fluxo respiratório. Essa técnica foi criada na década de 70 por um senhor chamado Leonardo Orr. Leonardo Orr conseguiu mostrar o poder da respiração para liberar traumas emocionais. Traumas que todos nós temos, tá bem? Seja com mais intensidade ou com menos intensidade. Seja tratado porque a gente assumiu fazer um processo terapêutico ou não. Mas o trauma está lá. E o nosso primeiro trauma tem a ver com o momento do nosso nascimento. Sim, nascer é traumático. Não é esse glamour todo que contam aí. Nascer significa mudar de um estado para o outro. Sair de uma condição para outra. E muitas vezes com muita dor e com muito sofrimento. Isso causa no bebê um trauma. Dependendo do teu tipo de nascimento, o trauma pode ser maior ou menor. Dependendo se foi um nascimento vaginal ou cesariana, o trauma é de um jeito ou é do outro. Dependendo se você nasceu cianótico, que é com pouco oxigênio no corpo, ou se você nasceu com a ajuda de fórceps ou de ventosa, que é um instrumento que serve para tirar o bebê de dentro da mãe, ou se você nasceu através de uma indução para apressar o teu parto, você vai ter traumas totalmente diferentes. Agora, o que todo parto tem em comum? O momento que o bebê toma a primeira respiração. É neste momento que nós bloqueamos o fluxo respiratório. É nesse momento que nós, pela primeira vez, travamos a nossa respiração. E é essa memória que está presa no teu corpo emocional que faz com que você, na vida adulta, você sobreviva, suspire e não respire. Essa informação você tinha, Nanda? Não. Na verdade, eu trabalhando, né, pude ouvir, tipo, naquela correria e tal, fazendo o trabalho todo assim, captando as imagens, eu pude ouvir um pouco do que você falava, e aí eu pude aprender um pouco mais. Então, tipo, as coisas mudaram
mudaram financeiramente, mudaram e, tipo, antes eu pensava que o problema estava onde eu estava, onde era minha empresa, onde eu trabalhava. Falava, gente, tipo, eu tô fazendo tudo certo e tal. Eu não me ligava nessas coisas. E aí, de repente, as coisas mudaram todas. Aqui a gente tá trabalhando, tá expandindo os negócios aqui e tal. Mas não foi isso, né? Não foi o lugar, não foi porque eu mudei o lugar. O problema estava em mim. E eu só pude perceber isso depois que eu ouvi, que eu conheci você e eu pude chegar em casa e tentar fazer isso também, sabe? Tipo, eu sempre estive envolvido com coisas, com trabalhos, né, com o público. Eu sempre quis me colocar em lugares assim, tipo, eu fazia teatro, eu fui presidente de grêmio estudantil, e então eu tinha que falar, eu queria falar, mas eu sempre tive esse problema. E eu só pude aprender como lidar com ele depois que eu conheci você e o método da respiração, do rebirthing. Gente, olha, o Nando não é meu cliente, tá bem? Para que vocês saibam bem disso. Ele simplesmente acompanha o meu trabalho e assiste alguma das minhas palestras e vê o que eu falo. Só em ele assistir, trabalhando e assistindo, alguma coisa começou a fazer eco nele e ele começou a viver a mudança. Ele não experimentou ainda 100% um processo para tirar o bloqueio do trauma de nascimento, como a gente chama, que é o bloqueio da respiração. Olha o quanto isso é poderoso, ele só ouviu. Então, se você parar agora, parem tudo que vocês estão fazendo, pelo menos quem não está a conduzir, tá bem? Respira profundamente durante 4 vezes. Sem mais nenhuma preocupação, só respira. Coloca o ar para dentro do corpo e para fora, no mesmo ritmo. Dessa forma. É mágico. O que vocês sentem? Coloquem nos comentários. Lembrem que eu não estou vendo, tá bom, gente? O É. que vocês sentem? Há, às vezes, uma impressão de parece que a gente saiu daqui. Às vezes a gente sente como se fosse um vazio, um silêncio. Às vezes, dependendo da história de cada um, pode dar uma ansiedade, o coração pode acelerar. Esse poder da respiração é o poder de trazer você para o centro. Para aquilo que eu falei antes, de controlar, regular o teu estado emocional. Agora imagina se você faz isso sempre quando tem que tomar uma decisão, quando tem uma dúvida, quando está chateado com alguém, quando está com medo, quando está com raiva. Em vez de agir, você primeiro entra nesse estado energético e emocional através da respiração. Isso é começar a desbloquear o trauma de nascimento. Fala, Nana. Eu queria te fazer uma pergunta, Mari. Eu não sei se tem relação, mas sabe aquela sensação de que quando você está. Só você para me explicar isso aí. Você está ou você está numa discussão, porque eu tenho muito disso, assim, eu sou muito do enfrentamento, sabe? Eu gosto de resolver as coisas tudo na hora. E aí, aquela sensação de que você. Daí, quando você chega em casa, você fala assim: Nossa, tinha tanta coisa para falar e eu não consegui falar. Uhum.
Porque começa as coisas, parece que começa a atropelar tudo, né? Mais rápido ainda, porque você tá nervoso, acho que tem tudo a ver, né? Tá nervoso. E aí você chega em casa e você fala, nossa, eu acabei falando o que eu não era para falar, e ficou faltando isso, isso e isso. Tem relação? Sim. Isso tem a ver com a tua ansiedade e a falta de centramento. Uhum. Como você tem ansiedade, você quer comunicar tudo ao mesmo tempo. E nesse momento, você perdeu a lógica. E como não dá para comunicar tudo ao mesmo tempo? Sem lógica, eu vou comunicar algumas coisas e não vou comunicar outras. Uhum. E aí vou Aí ter a chega até a doer sensação a que ficou cabeça, sabia? muita coisa para faltar. Sim, sim. Porque tem a confusão mental. Lembra que eu falei que a respiração, só por oxigenar o cérebro, te traz clareza? Sim. É o oposto disso. Por isso dói a cabeça. Tem mesmo muito dióxido de carbono no cérebro. E dióxido de carbono, gente, todo mundo, né? Ou a maioria das pessoas já sabe, o dióxido de carbono é o nosso lixo. Depois que o oxigênio entra no teu corpo e ele oxigena todas as células, o que ele vira é dióxido de carbono, que é o que eu tenho que jogar fora. Agora, se isso ficar dentro de mim, imagina. E por que eu não jogo fora todo o dióxido de carbono? Porque eu não expiro. O dióxido de carbono sai na expiração. Se eu só estou ansiosa, eu faço isso, eu só inspiro. E eu preciso expirar, eu preciso deixar ir. E esse processo de deixar ir é um processo simbólico para eu deixar ir tudo aquilo que já não faz sentido na minha vida. Não só os dióxidos de carbono. As confusões, a escassez, a falta de sucesso, o medo de ser quem a gente é, o medo de virar alguém em exposição e ser líder, vários medos que a gente tem. E a gente também não deixa eles embora quando a gente não sabe respirar direito. Só que o início da história, gente, é no momento do nascimento. Então, o que eu quero que vocês percebam é que não é só aprender a respirar, é respirar, perceber quais são os obstáculos energéticos e emocionais que a respiração traz e usar a respiração para desbloquear isso. E é isso que eu quero convidar vocês a fazerem comigo no sábado, no dia 27. Principalmente para quem está aqui em Portugal, no dia 27, eu vou fazer um dia inteiro chamado Birthday Day, que é um dia que eu vou pegar os empresários, os CEOs, as pessoas que querem ter negócios de sucesso, eu vou identificar junto com elas aonde está o bloqueio na vida delas e vou dar para elas estratégias com a respiração para elas praticarem no dia todo comigo e já saírem de lá com um controle e com uma organização emocional totalmente diferente, tendo mais clareza e aprendendo a dominar o seu estado emocional no dia a dia dos negócios. Porque um bom negócio é aquele que a gente faz com tranquilidade e fluidez. Se eu não tenho uma ordem emocional, se eu não tenho o meu estado emocional dominado por mim, eu me atropelo. E com isso eu não fecho negócio de qualidade. Então o convite é para que vocês vivam isso e sintam na pele. Porque quando a gente respira, nós respiramos aqui, né, um segundo, e quem praticou junto comigo sentiu, eu tenho certeza. A gente sente a diferença no corpo físico. E às vezes o que eu vou me encontrar é com a memória do meu nascimento, que continua hoje assolando o meu dia a dia. É onde eu percebo se eu nasci de fórceps, eu tenho muita raiva de pedir ajuda. É onde eu percebo que quando eu nasci de cesariana, eu muitas vezes fico estagnado esperando alguém me salvar. Eu percebo quando eu sou um bebê prematuro, eu atropelo tudo e faço tudo antes da hora. Do mesmo jeito, quando eu sou um bebê pós-maturo, eu fico postergando, procrastinando para tomar grandes decisões. E isso tudo se chama traumas de nascimento.
Poxa, Mari, mas por que isso vai implicar no meu sucesso? Porque o nosso primeiro sucesso é o nascimento. Se o meu nascimento foi condicionado com muitos traumas, com muitas dores, esse condicionamento vai para todos os meus negócios sem eu perceber. Até eu desbloquear a minha respiração. Porque quando o bebê fica assustado, quando ele está nascendo, quando ele tem medo, quando ele tem dor, a primeira coisa que ele faz é se negar a respirar. E essa negação é inconsciente. E quando ele chora é porque o ar entrou no peito dele com toda a força e o pulmão queimou. Uma sensação quase que de fogo. Por isso ele chora. E essa lembrança de que quando eu respiro, eu sinto dor, a gente leva para toda a vida. Então, quando eu penso, respira, o que vem do meu inconsciente é vai doer. Quando eu digo para alguém, avança, ele diz, será que eu consigo? Quando eu digo para alguém, faz isso, ele fala, mas será que é hora? Quando eu digo para ele, vem para minha mentoria, será que eu vou ter dinheiro para pagar, Mari? Será? É isso. É uma memória de estar de novo sendo desafiado a fazer algo que vai levar ele para frente. Então, muitos empresários não andam na velocidade que deveria porque estão presos na respiração. Não é porque estão com falta de conhecimento. Hoje eu estava com 3 mentorados meus que são sócios de uma empresa e nós estávamos conversando sobre isso, sobre o bloqueio do fecho dos contratos, por que os projetos não avançam como eles gostariam, e nós trabalhamos exatamente o trauma de nascimento dos 3. E eles saíram da sessão entendendo por que muitas vezes o projeto está pronto e falta uma assinatura da Câmara. Quando o projeto está perfeito, quem ia assinar entrou de férias. E eles entenderam o que estava acontecendo dentro dele para que aquilo acontecesse nos projetos. Porque, gente, ter sucesso todo mundo quer. Agora, correr o risco da exposição de ter sucesso, ter resultados e ter muito dinheiro e ser responsável por isso, as pessoas dizem que querem, mas muitas têm muito medo. Por isso se boicotam. Isso tem a ver com trauma de nascimento. Então, convido a vocês. Virem para o Rebirthing Day. Deve ter um link aí. Alguém da minha equipe deve ter colocado algum link nos comentários. Porque, lembra, eu não estou vendo nada. Para que vocês possam se inscrever. Esteja comigo durante 6 horas. Numa imersão profunda. Mas, olha, só para quem realmente quer se transformar. Quem ainda está bem do jeito que está, esse trabalho não é para você. Para quem ainda está satisfeito com aquilo que fatura, não é para você. É só para quem já não aguenta mais e quer mesmo virar o jogo da sua vida e do seu negócio. O link entrou agora, Mari. É para sempre. Diz, meu amor. O link está disponível agora. Ok. Então, aproveitem. Nós temos poucas vagas, porque é um trabalho muito intimista, onde eu olho um a um, onde eu olho o negócio de todo mundo, onde eu mostro para vocês, olhando o momento do nascimento de cada um, qual é a correlação entre o nascimento de vocês e o negócio, onde está o nó, o que a gente tem que desbloquear, que trabalho vocês têm que fazer para desbloquear. Então, é um trabalho muito personalizado. Não é um workshop para encher plateias, como eu faço outras coisas, e eu ficar num palco. Não, eu fico do teu lado, lado a lado, literalmente, para ver a tua respiração, para entender o que o teu corpo físico mostra, perceber onde está o bloqueio e te ajudar a sair dali com mais clareza mental e desbloqueando a tua respiração para aumentar o sucesso do teu negócio. Seja bem-vindo, corra, tente ainda conseguir uma vaga e não procrastine mais. Porque você tem direito e deveria ser e viver um grande sucesso. Se não vive ainda, é porque tem algo te bloqueando e não é a capacidade intelectual nem profissional. Nando, você acha que eu te ajudei? Ah, você sempre me ajuda, Mari. Sempre me ajuda. Eu não canso de rasgar seda, porque você sabe,
mesmo a gente, eu brinco com meu irmão, eu falo bem assim, cara, acho que o dia que eu for fazer o- eu preciso fazer o rebirthing com a Mari. Ele falou, se você, sem fazer, só ouvindo ela falar, a gente já conseguiu avançar tanto, você vai querer o quê? Dominar o mundo? Sim, Mas vocês merecem dominar o mundo eu acho que eu não preciso nem dominar o mundo, eu só preciso respirar, e dominar a sua vida, né? né? Dominar minha vida, porque daí É o resto é isso. consequência, né, mano? Exatamente, exatamente. Se todo mundo dominasse a própria vida, ele não estaria preocupado com a vida do outro. É, eu não sei se vem ao caso nesse momento, mas eu falando sobre esse assunto, eu lembrei de uma pessoa que nós perdemos essa semana, que, que ele era acelerado. Eu acho que, tipo, ele falava demais, muito rápido, tinha milhões de ideias fervilhando na cabeça. Quando eu conheci ele, eu pensei, falei, cara, ele só não é gago, mas a gente se parece muito. E eu acho que essa forma acelerada, desesperada, eu via que quando ele falava meio que faltava um pouco de ar e tal, que era o Anderson, eu acredito que teria feito toda a diferença, sabia? Se tivesse olhado para essa parte, esse tipo de trabalho que é mentalizar, respirar e dar tempo ao tempo para as coisas, porque ele vivia a milhão, né? Sim, sim. Essa urgência, essa aceleração tem a ver com uma urgência, né? Por isso a gente fala muito rápido, por isso a gente quer fazer tudo muito rápido, por isso a gente não consegue parar, por isso isso se chama urgência de morte. Sim, É o nome que sim. nós de Burton damos para esse tipo de manifestação. E urgência de morte significa alguém que está sem perceber indo rapidamente em direção à morte. E eu pensava dessa forma, porque, tipo assim, eu queria fazer tanta coisa, eu queria conhecer tantos lugares, eu queria é, conquistar tantas coisas que eu achava que eu tinha pouco tempo, sabia? Eu achava que Você eu tinha tem pouco todo o tempo tempo. do mundo. Sim, Você tem todo o tempo do mundo. Você pode acalmar o teu coração, acalmar o teu ritmo respiratório, mas lembra, a gente sempre precisa entender aonde isso começou, sim, sim, sabe? E sim. esse entendimento não é só um entendimento intelectual. É lógico que com a minha experiência de 30 anos, eu vejo uma pessoa respirar, eu faço um diagnóstico e sei exatamente de onde vem aquilo. Agora, a própria pessoa precisa sentir aquilo no corpo através da respiração. Sim. Eu sentir por que há essa urgência. Do que a gente está fugindo para ter uma urgência. É verdade. É isso. Olha, obrigada pela companhia. Espero que as pessoas Sim. tenham gostado. Espero que vocês tenham podido usufruir e percebido o que está por trás da vossa história, talvez do vosso negócio, e serem corajosos o suficiente para sentir isso no vosso corpo, para liderar. Porque se eu quero andar para frente, eu quero andar leve. E para eu andar leve, eu tenho que liberar muitos pesos das minhas mochilas. E um dos pesos que a gente carrega é o nosso trauma de nascimento. Eu quero agradecer mais uma Obrigada. vez o seu convite. Participar foi muito bom para mim. Espero ter sido bom para as pessoas que assistiram também. Eu não sei se vai ficar disponível, mas Vai ficar disponível, sempre fica um pouquinho, né? Depois a foram, gente tira, mas vai ficar um pouquinho disponível para quem possa rever, para quem queira rever, para quem não conseguiu ver agora e veja depois e entenda. E tomem a coragem, gente. Venham para o Rebirth Day. Nada mais vai é ficar igual, extremamente eu necessário. garanto. É extremamente necessário para a humanidade a gente curar os nossos traumas de nascimento e fazer o nosso sucesso chegar onde ele deveria, os nossos negócios faturar o que a gente merece, para a gente ter uma vida plena e esplendorosa
que a gente veio na vida para ser feliz. Obrigada, gente. Uma boa noite. Fiquem bem. Espero ver vocês no sábado, dia 27, no Rebirthing Day. Obrigado, Obrigada, Mari. Tchau, Nando. pessoal. Tchau, queridos.